boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora eu trago as principais notícias dessa tarde de segunda-feira. E olha só, as exportações da China aumentaram no mês de junho, em particular as destinadas aos Estados Unidos. Esse crescimento acontece em meio à guerra tarifária, iniciada pelo presidente americano Donald Trump. As exportações da China cresceram 5,8% em termos anuais em junho e dispararam 32,4% na comparação com o mês anterior, no caso dos envios para os Estados Unidos, aproveitando a trégua na guerra tarifária entre as duas potências econômicas. O comércio exterior da China já havia registrado um nível recorde no ano passado, o que representou um suporte importante para uma economia prejudicada por uma prolongada crise imobiliária, consumo frágil e taxa elevada de desemprego entre os jovens. Em 2025, apesar das turbulências causadas pela guerra tarifária iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as vendas para o exterior prosseguem em um bom ritmo. Os dados divulgados pela Administração Geral de Alfândegas superam a previsão de 5%, formulada pelos economistas consultados pela agência Bloomberg. As importações, que aumentaram 1,1%, também superaram o resultado previsto pelos analistas. Depois de uma queda significativa em abril e maio, as exportações para os Estados Unidos se recuperaram de maneira expressiva em junho, após a trégua na disputa comercial firmada entre os dois países. O país asiático vendeu produtos avaliados em mais de 38 bilhões de dólares ou 213 bilhões de reais aos Estados Unidos em junho, um aumento significativo em relação a maio. Mas os analistas apontam que a situação ainda é incerta, diante da ausência de um acordo definitivo entre Washington e Pequim. Um motoboy foi atropelado por um carro enquanto realizava entregas em Santa Catarina. O motorista do veículo estava com a habilitação vencida há 7 anos. Vamos ver essa história com a Michele Veiga. E olha só, que caso que chamou atenção aqui em Santa Catarina na última semana. Um motoboy estava exercendo o seu trabalho, fazendo entrega de lanches, ali no caso uma pizza, na cidade de São Bento do Sul, no norte aqui do estado. Quando, ao esperar ali os clientes, foi atingido por um homem embriagado e com a carteira nacional de habilitação vencida há 7 anos. Tudo isso aconteceu na última semana. O motoboy ainda se encontra internado, mas passa bem, não corre risco de perder a vida, mas chama a atenção pela forma de condução das pessoas. De acordo com a Polícia Civil da região, o homem foi conduzido à delegacia, foi constatado seu estado de embriaguez e lá também foi constatado que sua carteira de habilitação estava vencida há mais de 7 anos. A polícia já levou o homem, né, ele foi conduzido inclusive para a penitenciária, onde vai passar por ainda audiência de custódia. A esposa do motoboy informou que ele estava ali entregando a pizza quando acabou sendo atingido violentamente por um carro desgovernado em uma das ruas de pouca movimentação, mas que quando se está com álcool no sangue, mas sem aí percepção de direção, acabam acontecendo acidentes ou então tentativa de homicídio, né? Porque acidente é uma coisa, quando você assume o risco de dirigir bêbado, aí já é tentativa de homicídio. A polícia continua aí as investigações do caso, através até inclusive de câmeras de segurança que mostram o exato momento dessa situação. A esposa do motoboy, como eu disse, informou que ele teve fraturas, né, em parte da cabeça, em alguns membros também, mas que continua internado e o seu estado é estável. Que perigo, né? A gente está exercendo a profissão, daqui a pouco vem uma pessoa que faz esse tipo de situação acontecer. Álcool e direção a gente sabe que não combina, ainda mais sem carteira nacional de habilitação, pior ainda, e sabendo que se ela está suspensa ou vencida e você for pego dirigindo, também é infração grave, também é crime. E no Rio de Janeiro, moradores da Zona Sul do estado foram surpreendidos com uma casa construída em cima de uma árvore. Quem traz os detalhes é o Anderson Nascimento. Vamos ver.
Moradores e pedestres que frequentam a região do Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio, foram surpreendidos recentemente com a aparição de uma estrutura improvisada instalada na copa de uma árvore no local. A Casa na Árvore, encontrada nas proximidades do posto 1, foi filmada e divulgada em redes sociais, gerando repercussão. O vídeo exibe o que seria o início da construção de uma espécie de abrigo, feito com lona e sacolas plásticas amarradas entre os galhos. Não havia ninguém no local no momento em que foi gravado o vídeo. Ciente da situação, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviço Público, através da administração do Parque do Flamengo, informou que a instalação foi retirada na tarde desta última quarta-feira, em uma ação conjunta com a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Conlurb. Em resposta, alguns usuários de redes sociais brincaram com a situação. Entretanto, alguns moradores alegaram em tom de denúncia ter presenciado situações desconfortáveis com moradores em situação de rua em outras árvores do entorno. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouquinho, às 15h30, você acompanha mais notícias no Redação Hit. Até mais.